Olá, boa noite. Eu sou Reinaldo Chaves, coordenador de projetos da Abrage. Bem-vindas e bem-vindos ao webinar Eleições no Brasil, investigando candidatos eleitos. Esse evento, esse treinamento é realizado pela Rede Global de Jornalismo Investigativo, a GIJN, em parceria com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E já de início eu agradeço a presença, né, desses jornalistas que vão passar, né, vários conceitos, dicas para vocês, e que são pessoas que há anos, né, cobrem eleições, candidatos, políticos, de uma forma muito intensa, muito abrangente e com muito profissionalismo, né? O Daniel Vertman, né, repórter do jornal Estado de São Paulo, com experiência em economia, política, investigação. Ele participou de coberturas que desvendaram, né, o orçamento secreto, as emendas PIX, as irregularidades cometidas pelo ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e o descontrole no orçamento do Ministério da Saúde. Também eu agradeço a presença da Júlia Afonso, jornalista investigativa do UOL, que cobre o governo federal e o Congresso, com foco em reportagens sobre o mau uso do dinheiro público. Ela também trabalhou nas redações do Estado de São Paulo e da Globo News. Também eu agradeço a presença da Thais Lavoura, coordenadora de dados da Infomazônia e membro do Conselho da Abrage. Ela já atuou como freelancer para diversos veículos de comunicação, como o Globo, UOL, Agência Pública e agências de checagem de fatos, como Lupa e Aos Fatos. E também agradecer, por último, a presença do Vanderlei Filho, radialista e jornalista, especializado em investigações de licitações e contratos públicos. Ele é fundador do portal de notícias Zero Hora News, de Teixeira de Freitas, na Bahia, e ele tem mais de 20 anos de experiência na área investigativa e dedica sua carreira a desvendar irregularidades e promover a transparência no setor público. Também eu quero falar um pouco sobre a Rede Global de Jornalismo Investigativo. Para aqueles que ainda não conhecem, a DIJN é a maior rede global de organizações de jornalismo investigativo sem fins lucrativos do mundo, né? Atualmente ela tem 251 membros em 95 países. A Abrage é um desses membros e vários outros veículos investigativos do Brasil. E a GIGN trabalha com jornalistas em todos os lugares, com organizações sem fins lucrativos, organizações comerciais e freelancers. E tem uma ampla variedade de recursos e guias para ajudar jornalistas em todo o mundo, também com conteúdos em português. E o site, né, você pode acessar, gijn.org. Aqui com a gente também nos bastidores está a Nassan, ela deve colocar o endereço da GIGN para vocês. E também a Rede Global, ela publicou recentemente uma versão atualizada, né, para 2024 do seu guia de eleições, né, algo que ela faz em vários países do mundo, que oferece, né, uma ampla gama de ferramentas e técnicas para ajudar os repórteres a se aprofundarem em quase todo tipo de eleições, né? E um pouquinho sobre a Abrage, né? Ela foi fundada em 2002 por jornalistas investigativos brasileiros. O, Infelizmente, o marco disso foi o assassinato do jornalista Tim Lopes, né? E é uma associação sem fins lucrativos que atua na defesa da liberdade de imprensa, da transparência e da democracia. E através de diversos projetos, a Abrage busca capacitar profissionais de jornalismo investigativo, promover o direito de acesso à informação e proteger jornalistas contra a violência e assédio judicial. As iniciativas emblemáticas da Abrage, né, incluem o programa Tim Lopes, que oferece apoio a jornalistas ameaçados, o projeto Comprova, né, uma coalizão de veículos de mídia dedicada ao combate à desinformação, e também a associação mantém ferramentas como o monitor de assédio judicial, que monitora
ações judiciais contra jornalistas, e o Cruzagrafos, uma plataforma gráfica de investigações avançadas de dados. Além disso, a Abrage organiza anualmente o Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, o maior evento do setor no Brasil e na América Latina. E você pode saber mais sobre a Abrage em abrage.org.br. Inclusive sobre conferências, né? A Nação também vai colocar no chat algumas oportunidades que a GIGN tem para jornalistas em todo o mundo, incluindo bolsas, né, para jornalistas estarem na conferência do ano que vem, que vai ser na Malásia, a Conferência Global de Jornalistas Investigativos. Bom, pessoal, a apresentação desses grandes jornalistas já vai começar. Eu só queria deixar alguns pontos. A gente vai ter falas de cerca de 15 minutos dos quatro, e por volta das 19 horas vamos abrir para perguntas, né? Mas, claro, qualquer dúvida ou comentário, vocês podem usar o chat, né? Bom, agora eu vou passar, já começando, a palavra primeiro para o Daniel, né? A gente pensou numa ordem aqui, né? O Daniel falando de gastos de campanha, a Júlia de processos judiciais, a Thaís de multas e programas ambientais, e o Vanderlei sobre licitações. Mas, claro, com o grande conhecimento de todos, outros temas também vão ser abordados, né? Então, muito obrigado, Daniel. Pode começar. Obrigado, Reinaldo. Boa noite aí a todo mundo que está acompanhando. Queria agradecer o convite da DIADN, da Abrage, para participar aqui desse webinar. Vim mais para aprender com meus colegas, né, que, enfim, têm uma experiência grande aí, cada um na sua área. E vou tentar aqui compartilhar algumas coisas, alguns achados de investigações que eu participei aqui no Estadão e também algumas outras aí, né, que para mim serviram de inspiração para esse seminário. Vou compartilhar aqui minha tela, pedir licença para vocês aqui. Só perguntar se já está todo mundo vendo a minha tela. Tudo bem? Sim, Tá certo, obrigado. Então, vou começar aqui. A ideia começar apresentando para vocês algumas ferramentas e também como é que foram feitas algumas reportagens que investigaram especificamente os gastos de campanha. A gente acabou de passar por uma eleição municipal, né? Elegemos prefeitos e vereadores no Brasil todo. Eleição no Brasil acontece muito, acontece de 2 em 2 anos, cada vez com mais candidatos, cada vez também com mais gastos de dinheiro, com mais receita de recursos públicos nessas campanhas. E sempre é um grande desafio investigar esse tipo de gasto, esse tipo de campanha, esse tipo de atividade, porque são muitos candidatos, né? Há muito recurso público gasto de forma aberta, ou de forma oficial, de forma pública, mas também há muita suspeita, denúncias e comprovação até de denúncias por Caixa 2, né? De gastos paralelos. Então, sempre é difícil. Os órgãos oficiais da Justiça Eleitoral não vê com lupa todos os gastos, todas as campanhas, né? A prestação de contas, ela ainda é feita de forma limitada. Alguns processos com uma repercussão aí que se tem uma atenção maior. E nesse campo eu acho que o trabalho do jornalismo ele é essencial e decisivo, principalmente nas cidades pelo país afora, né? O jornalista, muitas vezes, quem vai descobrir um escândalo de corrupção, quem vai descobrir uma malversação do dinheiro público e que vai poder mostrar para a sociedade, enfim, casos que repercutem na vida real das pessoas e das autoridades que são eleitas, né, no país todo. Eu vou começar mostrando aqui uma ferramenta que é básica para todo jornalista que acompanha eleições, para todo cidadão que acompanha eleições. Muitos já devem conhecer, outros não tanto, mas esse aqui é o DivulgaCand, que é uma ferramenta da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, com dados sobre as candidaturas de todo o país, tanto nas eleições gerais, presidente, governador, senador, quanto nas eleições municipais.
prefeito, vereador. Aqui tem todos os dados sobre quem são os candidatos, onde eles estão concorrendo, qual é o número na urna, quem são os fornecedores da campanha, quem está doando para a campanha, onde ele oficialmente está usando o dinheiro que ele recebeu, né, para gastar, para fazer a campanha, qual que é o limite de gastos. Então, primeiro, assim, é um site muito vasto, ele tem essa apresentação visual, mas também tem banco de dados onde você pode baixar e aí com as ferramentas específicas trabalhar esses dados para análise que você quer fazer. Nessa apresentação que vai ser compartilhada com todo mundo, tem os links das ferramentas que eu estou citando e também das reportagens que eu estou usando para embasar aqui a nossa fala. Então, depois vocês podem navegar à vontade aí. Aqui é um exemplo do tipo de informação que o Divulga Cand pode dar, tá aí, doadores, fornecedores, limite de gastos, ranking de doadores, quem são os candidatos, estatísticas, tem muita informação para depois navegar, né? Aqui é só um exemplo que eu achei bem interessante mostrar, porque tem quem são, por exemplo, as pessoas físicas, né, que mais doaram na campanha eleitoral. Lembrando que o financiamento empresarial, uma empresa doar diretamente para uma campanha está proibido, mas aqui a gente vê que quem lidera mais essas doações são empresários que, quando existia o financiamento privado, doavam com seu CNPJ, com o nome da sua empresa, e hoje doam na pessoa física. Então, se vocês forem abrir aqui o nome desses doadores, vocês vão ver que eles não doam só para um candidato, né? A maioria deles costuma ser democrática na hora de doar. Doa, às vezes, para mais de um candidato concorrendo na mesma cidade, ou aposta num partido político para o partido distribuir aquele dinheiro para os seus, né, concorrentes, doa em mais de um estado. E isso é muito importante até para você começar a investigar a atuação de um empresário, o interesse de um determinado setor, o interesse de um determinado candidato ou de um determinado empresário naquela candidatura, né? Qual que é a relação entre esse empresário e o candidato? E se ele for eleito, qual vai ser a relação entre a administração pública ou o mandato daquele vereador ou daquele deputado com aquele setor que doou o recurso para a campanha. Então, é uma primeira linha assim que se pode extrair, por exemplo, dessa plataforma. Aqui é um caso concreto que a gente investigou. A Júlia, que está participando aqui também do webinar, participou comigo dessa investigação aqui no Estadão. O caso do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, é um caso bastante extenso. A gente ficou 2 meses investigando o Juscelino Filho e teve uma série de descobertas, desde o uso do orçamento secreto para asfaltar a fazenda da família no Maranhão, uso de voo da FAB para ir para São Paulo, assistir a um leilão de cavalo de raça. Mas eu quero trazer aqui os achados eleitorais, né, que a gente encontrou do Juscelino Filho. Nesse site do Divulga Cand, lá dentro da prestação de contas, por exemplo, foi possível pegar uma declaração sobre voos de helicóptero que supostamente ele fazia, ou a campanha fazia pelo Maranhão. E a empresa que prestou esse serviço, para comprovar que esse serviço foi feito, ela anexou ali uma série de voos com datas, horários e com a lista de passageiros, afirmando que aquelas pessoas participaram da campanha, ou seja, estavam trabalhando em nome da campanha, eram cabos eleitorais. E a campanha do Juscelino pagou 385 mil para essas empresas. Mas o que que a gente achou estranho? Quando a gente navegava via, né, essa lista de passageiros, eram várias viagens é, feita em horários diferentes, com marcações à caneta, e sempre aparecia 3 nomes recorrentes, que era de um pai de um casal, de um pai, de uma mãe, de um filho, uma criança que morava em São Paulo. E a gente conversou com essas pessoas e essas pessoas simplesmente disseram que não conheciam Juscelino Filho, que nunca tinha pisado no Maranhão, muito menos voado de helicóptero pelo Maranhão e que nunca tinham trabalhado na campanha.
E aí a justificativa que a empresa deu e que o ministro, né, que a campanha deu, é que foi um erro de sistema ali, dessa prestação de contas, um erro de informação da empresa. O Ministério Público Eleitoral questionou esse gasto e pediu, né, a correção ou a rejeição dessas contas na campanha de 2022 a deputado federal. Essa foi uma das reportagens que a gente apresentou na época, foi no começo do ano passado, né? E aí, por meio disso, a gente comprovou que ele apresentou dados falsos sobre esses voos durante a campanha. O ministro das Comunicações também gosta muito de cavalos. Ele é sim, tem muito afeto por cavalos, por vaquejada. Ele investe nessa área, tem cavalos de raça. E aqui eu chamo a atenção porque lá no Divulga Cand você muitas vezes encontra coisas que o candidato fala que tem. Mas às vezes tem pistas ali sobre o candidato não falando o que tem. E aí por quê? Assistindo a leilões de cavalos e vendo alguns registros em associações de cavalo de raça, a gente viu que o Juscelino Filho tem uma prática de comprar e vender cavalo o tempo todo. E não é qualquer cavalo, é cavalo que vale 500 mil, cavalo que vale 1 milhão. Esse mercado movimenta muito dinheiro, inclusive vários políticos participam, vários artistas participam, empresários. Só que esses cavalos de raça não estavam na declaração de bens do Juscelino Filho, que aparece lá no Divulga Cand, que é o que ele entrega para a Justiça Eleitoral. E aí, assistindo aos leilões em que ele comprava os cavalos e também encontrando esses registros em sites, em base de dados das associações, a gente pôde verificar que ele estava acumulando um patrimônio de cavalos. Ele movimentava recurso financeiro, o patrimônio dele, com esse tipo de produto, né? Com esse tipo de animal. E uma das reportagens que a gente publicou na época mostrava isso. Não só cavalo, mas ele também tinha um aras no município ali de Vitorino Freire. Uma história muito curiosa, porque o aras era da prefeitura, o pai dele foi prefeito e a prefeitura cedeu o terreno para a própria família construir o aras. E aí, quando o Juscelino tinha 14 anos, ele assina uma compra desse aras. Ele compra esse aras do próprio pai, né? E hoje em dia, o aras está no nome de um aliado político, de um assessor de um aliado político, né? Então, ele tem o aras, ele tem o cavalo, e com essa série de documentos a gente pôde comprovar que o ministro estava ocultando um patrimônio de mais de 2 milhões de reais em cavalos de raça para a Justiça Eleitoral. Então, ali no Divulga Cand, você vai ter informações que te falam o que o candidato tem em bens, o que ele declara em bens, mas também é um ponto para você começar a apurar o que o candidato eventualmente está escondendo da Justiça Eleitoral e, obviamente, da sociedade. O Juscelino Filho deu uma justificativa que muitos candidatos dão nesse tipo de caso, que é que os bens estão declarados no imposto de renda. Mas aí, obviamente, ele não mostra o imposto de renda, é sigiloso, mas no caso, quando ele vira uma pessoa pública e se apresenta para ser candidato, ele é obrigado a entregar para a Justiça Eleitoral todos os bens que ele possui. Só que esses bens, eles são declaratórios. Então, ele apresenta lá o que ele está disposto a declarar para a Justiça Eleitoral. Então é muito importante dar uma olhada, por exemplo, nos candidatos que foram eleitos nessas eleições, o que eles declararam e, eventualmente, com o que eles não declararam. Nesse caso dos cavalos, foi possível identificar o que eles não declararam, o que ele não declarou com um documento de cartório, com registro em associação de cavalo, e com os próprios leilões que eram transmitidos pela internet. Esse outro caso aqui, também da eleição de 2022, foi quando a gente aqui investigou alguns candidatos, a gente chamou de candidatos fantasmas, que estavam recebendo muito dinheiro do fundo eleitoral, mas não tinha nenhum sinal de que estavam fazendo campanha. Recebe o dinheiro, declara que está gastando com marketing digital, por exemplo, e não tem nenhuma rede social em nome do candidato. Declara que está contratando carro, imprimindo santinho, e na cidade não tem nenhum sinal dessa campanha. E uma coisa recorrente que a gente identificou nesse caso é que, em muitos casos, e no caso, por exemplo, de candidatas mulheres, o recurso caía na conta da candidata mulher,
para o partido cumprir a cota, né, de distribuição do recurso do fundo eleitoral, que é carimbado uma parte para as candidaturas femininas, mas aí a candidata mulher, na verdade, fazia uma contratação que favorecia o candidato homem que estava concorrendo, ou a um cargo majoritário, ou a outro cargo ali no legislativo, né? Teve um caso aqui da Adriana Mendonça, ela foi candidata a deputada federal pelo PROS no Amazonas, recebeu 3 milhões do fundo eleitoral para bancar a campanha, sem nenhuma comprovação de que usou esse dinheiro, sem nenhum sinal de campanha, e o dinheiro foi usado, na verdade, para contratar serviço para a campanha do ex-marido que estava concorrendo ao governo do estado naquela ocasião. E aí, como é que a gente conseguiu comprovar isso? Bom, a gente telefonou, acho que se não me engano foi eu que telefonei mesmo para o presidente do partido no estado, o presidente do PROS, e perguntei para onde está indo esse dinheiro. E ele falou, é para contratar serviço para a campanha do governador. Né? Foi esse o caso no Amazonas. Tá aí a reportagem que a gente publicou, o caso dela foi um entre tantos, e depois ela foi condenada a devolver o dinheiro para o erário, né, para a justiça. Esse já é caso de 2024, desse ano, uma candidata a vereadora em Floriano, no Piauí, a Chica Feitosa, ela recebeu um recurso público, né, do fundo para bancar sua eleição, R$ 120 mil, gastou aqui 62 mil com promoção da candidatura, 18 mil com cabo eleitoral, 12 mil com locação de veículo, enfim, teve uma série de gastos, mas não deu muito certo. Ela acabou tirando aí 8 votos na eleição. Então, quando a gente se depara com esse tipo de coisa, é um começo de uma linha muito interessante também para começar a verificar a que propósito serviu aquela candidatura, se realmente houve uma campanha ou, na verdade, ela foi usada para movimentar um dinheiro do partido e assim por diante. Já estou encerrando aqui porque meu tempo está estourado e eu só queria deixar esse valor, é um valor que chama atenção. Esse aqui já é o gasto total de recursos que foi movimentado nessa eleição de 2024. Também está lá no site do TSE, tem o link aí para quem quiser acessar. E esse gasto tá muito parecido com o gasto para a campanha presidencial de 2022. É um gasto maior que 6 bilhões de reais. E é um recurso público, né, que supera até mesmo o que se gastava na época da Lava Jato, que se gastava na época que havia o financiamento privado de campanha. Então, hoje tem muito recurso público sendo movimentado nas campanhas aí, e ele tem favorecido, né? A gente mostrou um levantamento que o fundo eleitoral hoje tem beneficiado quem já está na política, quem é homem, quem é branco e quem é mais rico. Ou seja, muito recurso movimentado em poucas candidaturas. Esse tipo de cruzamento também é possível extrair ali dos dados da Justiça Eleitoral. Mas eu vou parar porque meu tempo já esgotou e o restante da apresentação espero que a gente possa aí comentar ou vocês mesmo verificarem na apresentação depois. Obrigado. Muito obrigado, Daniel, Luan e Júlia. Pessoal, boa noite. Vou compartilhar aqui. Bom, prazer, boa noite. Meu nome é Júlia, eu sou repórter do UOL, estou lá há mais ou menos uns 6 meses. Antes disso, eu era colega do Daniel, trabalhava diariamente com ele fazendo investigação no Estadão. Hoje eu estou no núcleo de investigação do UOL. E antes de começar a falar um pouco do processo judicial, eu sempre digo que matéria investigativa ela é meio que um quebra-cabeça, né? Para você ver o todo, você precisa juntar as peças. E onde é que a gente vai buscar essas peças, né? Como o Daniel mostrou aí, o Divulga Cândido, e de uma forma geral, sem documento em cartório, você tem relato de fonte, e você tem também os processos judiciais, né? Portal da transparência, licitação. Mas o processo judicial, ele é uma fonte de informação super bacana. E por que a gente busca um processo judicial, né? Assim, que história que um processo judicial pode contar para a gente? Bom, a gente vai atrás de um candidato ou de algum outro personagem e se ele tem algum processo judicial, se ele já processou alguém,
ou se ele já foi processado, a gente vai conhecer ali algumas histórias. Por exemplo, a gente pode conhecer histórias de famílias, a gente pode conhecer histórias sobre bens, sobre dívidas, a gente pode saber um histórico mesmo de trabalho dele, a gente pode saber se a pessoa já foi acusada de algum crime, claro, né? Se ela já foi condenada, se ela está recorrendo. Crimes, tanto se for assim, né, corrupção, lavagem de dinheiro, ou se for algum crime violento, né? Recentemente a gente até viu matérias mostrando que pessoas acusadas de crimes violentos estavam participando da eleição. Por exemplo, esse portal, né, que o Daniel mostrou, o Divulga Candi, ele é super interessante. E lá você vai achar o patrimônio do candidato, né? E aí você tem, por exemplo, uma coisa interessante. Você acha um processo trabalhista desse candidato, então você pode ver se o patrimônio dele condiz com a vida trabalhista dele, né? Digamos assim, que seja uma pessoa que esteja tentando pela primeira vez ser candidato. E aí ela já processou um antigo empregador. Você vai saber ali, por exemplo, o salário dela, quanto que ela ganhava, qual que era a função dela, e você pode comparar com o patrimônio. Às vezes o patrimônio que ela apresentou é um patrimônio muito alto, um patrimônio milionário, mas ela tinha um emprego que ela ganhava, sei lá, R$ 2.000 por mês. E aí ela não teria como bancar esse patrimônio. Então, aquilo ali já vira uma primeira pista de que tem alguma coisa errada, né? Há um tempo atrás, tem uns meses, eu fiz uma matéria sobre um rapaz, né, que era dono de uma empresa, e esse rapaz estava ganhando milhões em licitação no interior de São Paulo. E eu fui fazer isso, buscar informação em processo judicial, para ver se, enfim, a empresa, na verdade, o meu alvo era a empresa, se a empresa tinha tido alguma reclamação, enfim. Mas eu acabei achando um processo sobre esse rapaz, dono da empresa. E lá eu fui descobrir a idade dele. Era um rapaz jovem, de uns 20 e poucos anos, o que já começou a me causar uma estranheza, porque uma pessoa que tinha recém aberto uma empresa, uma pessoa muito jovem, ela já estava ganhando milhões em licitação. Bom, era um processo trabalhista, e nesse processo, esse rapaz contava que ele era estagiário de designer de vitrines. Então, a história estava ficando mais estranha, porque como que uma pessoa que trabalha como estagiário, e lá ele dizia que ele ganhava R$ 1.800, ele podia ser dono de uma empresa que ganhava milhões em licitação, né? E aí, lá dentro do processo, e isso acontece de forma geral, você geralmente acha, assim, identidade da pessoa, documentos, né? Porque geralmente a pessoa tem que mostrar, então você vai saber quem é o pai, quem é a mãe, a data de nascimento. Nesse caso, ele tinha anexado a carteira de trabalho dele, então tinha um histórico todo do período que ele trabalhou, os salários que ele ganhava, e ele sempre tinha trabalhado ganhando mil e poucos reais. Então, ficava muito difícil entender como que uma pessoa que a vida inteira tinha sido estagiário, ganhando mil e poucos reais, tinha conseguido abrir uma empresa, um grande negócio para ganhar milhões em licitação. E esse rapaz, ele tinha ido para a justiça em busca de pagamento de FGTS, e era uma quantia assim muito pequena, era coisa, sei lá, de 600, R$ 700, né? Isso tudo são elementos que você vai juntando, né, e que estão ali nos processos, para você é, juntar e fazer uma leitura sobre o seu personagem, né, descobrir. Então, no processo judicial, nesse especificamente, você conseguiria identificar quem era o dono dessa empresa. E, enfim, e aí depois apurando, eu entendi que, na verdade, essa empresa estava no nome dele, ele era um laranja, do próprio pai. Por quê? Porque o pai tinha outras empresas. E o pai também tinha muita dívida, ele não pagava imposto para o governo do estado. Então, ele abriu uma empresa no nome do filho para ele continuar participando das licitações. E qual que é o problema disso, né? Porque é o seguinte, muitas vezes, se a empresa deixa de prestar um serviço para a prefeitura, por exemplo, e aí a prefeitura vai para a justiça contra a empresa, se chega lá e o dono não é o verdadeiro dono, né? A lei, ela permite que, se a empresa, por exemplo, não tiver bens, você pode entrar com um pedido
para chegar até o sócio, para tentar responsabilizar o sócio. E aí, se o sócio é um laranja e ele também não tem como pagar, então acaba que a prefeitura, o governo, enfim, pode ficar no maior prejuízo, né? Porque não conseguiu achar a pessoa que realmente era dona da empresa. E aí eu queria compartilhar um pouco sobre 3 lugares que eu acho que são super bacanas para a gente achar processo judicial, né? Um é o DivulgaCand, que é essa plataforma de candidaturas do TSE. O outro é o Jus Brasil, que a Abrage tem uma parceria e é um lugar super bacana, assim, porque é um lugar que você busca pelo nome ou pelo CPF, e aí ele faz uma junção, né, dos processos em vários tribunais do Brasil. E isso é bacana porque você não precisa ficar indo de um em um, né? Cada tribunal da primeira instância, da segunda, Tribunal Federal, Justiça Estadual, ali ele faz um resumo assim do que você tem sobre essa pessoa. E o terceiro é um chamado processo rápido, que é um que eu conheci recentemente, acho que deve ter, sei lá, 1 ano e meio, que é um site que você consegue baixar a íntegra dos processos judiciais. O Jus Brasil, ele também tem documentos, mas não são todos os processos que têm documentos. Mas, geralmente, eu vou primeiro no Jus Brasil, procuro lá a pessoa, procuro o processo e vejo dentro do Jus Brasil se tem algum documento. Que às vezes a gente também só está querendo dar uma olhada assim, para saber o que é o processo, né? Não necessariamente a gente vai querer ler o processo inteiro. Então, o de Brasil é bom porque você tem os documentos separadamente, você tem assim a inicial do processo, geralmente é a parte em que você vai ler a história, né? A pessoa entra com o processo, ela vai contar um pouco. Ah, eu estou entrando com esse processo contra essa pessoa por conta disso, aquilo, e aí você tem um resumo, e aí você já vê se aquilo te interessa ou não. O processo rápido, ele é pago. Então, eu deixo para uma outra etapa. Quando eu realmente quero a íntegra no processo, que eu olho no Jus Brasil e penso, poxa, legal, esqueci aqui, igual o processo trabalhista que eu estava falando, eu conseguia fazer, não, esse aqui realmente é interessante, vou comprar o processo inteiro, porque, né, sempre, se a gente puder não gastar, melhor. Bom, lá no Divulga Cand, eu fiz de riscos, porque esse personagem é um pouco excêntrico, e eu preferi não botar a cara dele. Mas lá no Divulga Cand, quando você entra no candidato, e aí para o candidato que você quiser escolher, né? Você tem aqui a parte da certidão. Nessa parte da certidão, quando você clica, você vem aqui para o lado direito. E aí você vai ter uma porção de certidão sobre esse candidato. E aí vocês estão vendo, tem Justiça Estadual do primeiro grau, Justiça Estadual do segundo grau, Justiça Federal. E aí você vai ter aí um primeiro assim, spoiler, né? De quem é esse candidato, se ele responde a algum processo, se tem algum inquérito sobre ele. E, enfim, acho que é um primeiro passo assim que a gente pensa no candidato, ali a gente já começa a ter uma primeira visão. Quando você clica nesses documentos, você vai ter, por exemplo, nesse caso que eu peguei, essas certidões, né? Então, aqui do lado esquerdo, você tem que essa pessoa tem um processo criminal que não está transitado julgado, ou seja, ele não acabou ainda, é uma ação criminal, uma ação penal, aqui vai ter o número, em Brasília, aqui vai ter o tipo, né? Está onde? Está na terceira vara. Aqui do lado direito, você vai ter que essa pessoa é alvo de um inquérito, né? Então, esse inquérito tem aqui o artigo 18 do Código de Processo Penal, aqui em cima você tem o assunto, é falsidade ideológica, em que ele está incluso nesse inquérito, e aqui tinha outras informações de nome de mãe, nome de pai, RG, o endereço e tal, enfim. Então, são as primeiras informações que você vai começando a colher sobre a pessoa. E aí, enfim, aqui já é a plataforma, né, do Jus Brasil, e que você tem a possibilidade de você buscar pelo nome ou pelo CPF, né? E aqui é a carinha do Jus Brasil, que você pode fazer a busca aqui pelo nome ou pelo CPF, e aí ele vai te mostrar essa imagem aqui, né? Nesse caso aqui eu procurei pelo CPF,
e o juiz do Brasil me disse que essa pessoa tinha 76 processos. E aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Porque muitos candidatos são advogados. E advogados, muitas vezes no juiz do Brasil, eles aparecem como advogados de alguém. Então, não necessariamente a pessoa que ela tem 76 processos contra ela, né? Então, você tem que passar um pente fino nesses processos todos para ver se o processo é dela contra alguém, se é de alguém contra ela, ou se a pessoa é um mero advogado, né, de alguém, e, na verdade, essa pessoa não foi nem processada, e nem nunca processou ninguém, ela só estava ali trabalhando, e defendendo o cliente dela, né? Então, são questões que a gente precisa ficar atento para a gente não cometer nenhum erro, né, de dizer que a pessoa era alvo de alguma coisa que, na verdade, ela não tinha nada a ver. E aí, enfim, então a gente viu ali o Divulga Cand, a pessoa, você faz ali uma primeira checagem. Se você tem o processo, você também pode, o número, e você só quer olhar um, você pode pegar e jogar aqui também, quando você vai pesquisar aqui no Juiz Brasil, você também tem a pesquisa pelo número do processo, você já vai direto no que você quer, né? Às vezes você já está com já quer ir direto, né, num processo específico, não é para você ficar fazendo toda a busca. Então, você já vai aqui direto e ele vai te mostrar. Quando você clicar aqui em ver o processo, aí ele vai dar mais informações e do lado direito ele vai te dar a possibilidade de ver esses documentos. E aí, quando você clica, o documento já fica na própria base do Juiz Brasil, você não precisa, às vezes, nem baixar, ele já fica ali. Às vezes o processo ele está arquivado, então ele vai te dar aqui, mas ele não vai te dar os documentos. E aí você vai ter que arrumar uma outra forma de ver. Essa aqui é a plataforma do processo rápido, e aí é o que você vai pagar, né? Depende do plano que você vai querer ver. E na página do processo rápido, eles têm os tribunais que eles atendem. E aí tem duas questões, né? Quando o processo ele é confidencial, ele não pega. E isso aí também, se você for no site dos próprios tribunais, também não vai conseguir ver. Você só vai conseguir ver se você conseguir acesso com uma fonte que tenha acesso ao processo e queira te passar, né? Mas você não vai conseguir ter acesso por nenhuma dessas plataformas se o processo for sigiloso, né? E aí aqui tem uma outra questão do processo rápido, que, por exemplo, às vezes você quer pegar um processo que esteja no STJ, aconteceu comigo recentemente. Você tem uma numeração única do processo que veio lá de baixo. Nesse caso, era um processo do TRF1 que tinha ido para o STJ. E aí, quando você colocava o número aqui, ele só te dava a versão que tinha acabado no TRF1. E, no caso, eu queria a versão do STJ, porque já tinha mudado algumas coisas. E aí não tem como pegar, porque o algoritmo ele só te joga para um deles. E aí, nesses casos, a gente tem que ir para a fonte. Tem que buscar uma fonte, né, um advogado que tenha, né, um acesso ao STJ para conseguir puxar a íntegra do processo. Mas, de forma geral, assim, o processo rápido ele puxa o processo inteiro e vem assim bem na ordem dos acontecimentos, porque às vezes nos sites dos tribunais mesmo, locais, quando você vai clicar, às vezes só tem acesso a uma decisão do juiz, por exemplo. Você não tem acesso ao pedido que a parte fez, né? E muitas vezes, quando o juiz dá alguma decisão, ele não conta a história. Ele simplesmente faz uma decisão, tem um pedido, não dá muito detalhe, então ele vai contando assim pouca coisa e depois ele já começa a tomar a decisão e na verdade o que você quer é saber da história que tem por trás, né? Você não quer saber, talvez te interesse a decisão, mas você está ali pela história. Então tem mais que a maioria dos tribunais, quando você vai direto, você só consegue a decisão, você não consegue a íntegra do processo e nem a petição inicial. Então, tanto lá no Juiz Brasil, aqui no processo rápido, você vai conseguir ter a íntegra do processo e ler a história como ela aconteceu, né? Para não ficar faltando nenhuma parte. Bom, gente, por enquanto era isso. Vou passar aí para o próximo colega.
Obrigada. Muito obrigado, Júlia. Agora, Thaís. Vocês me escutam? E Sim. veem minha tela também? Sim. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos, todas e todos. É sempre uma honra estar aqui, receber esse convite e poder compartilhar. E mais ainda na companhia do Vanderlei, do Daniel, da Júlia e de você, Reinaldo, e da Ana, né? Que estão por aqui. Bom, gente, a minha apresentação ela vai focar na questão dos delitos ambientais, certo? E o que é que isso tem a ver com investigação de candidatos eleitos e tudo mais? Poderia ter sido uma pauta muito mais latente na cobertura, né, nessa cobertura das eleições, né, das propostas, mas essa questão climática e ambiental, ela é prioritária, né? Então, cabe ao jornalismo também focar nesse tipo de cobertura. Na Infomazônia, onde eu trabalho, certo? A gente cobre há 12 anos essa questão ambiental com foco na Amazônia Legal, né? É o que a gente chama de geojornalismo. Então, a gente cobre muito essa questão ambiental, desde os delitos, ameaças, irregularidades, tudo, com foco na Amazônia Legal. Então, recentemente, sim, o que é esse geojornalismo, né? Ele é jornalismo, como todo jornalismo que vocês conhecem, mas ele tem técnicas muito específicas. Então, sendo bem rápida, o geojornalismo praticado pela Infomazônia, ele tem foco no território. Então, a gente usa muitos dados geoespaciais para localizar. Tipo assim, nos interessa saber onde é que ocorre esse delito, qual a influência dele nessa região, e traçar toda essa questão territorial. Para nós, o território ele é muito importante para entender o porquê dos fenômenos e como eles ocorrem, certo? Então, para isso, a gente precisa de dados. Dados abertos para nós são fundamentais, certo? Então, agora, nas eleições, a gente cobriu muito essa questão ambiental e falando sobre esses investimentos e recebimento de financiamentos de campanha, né, por pessoas que cometeram vários delitos na Amazônia Legal e que financiaram várias campanhas, certo? Pelo país afora, certo? Então, assim, vou passar aqui na ordem. Então, assim, essa cobertura, ela, com essas pessoas que foram eleitas, ela vai desde a atuação parlamentar dessa pessoa, seja na Câmara dos Vereadores, seja também na destinação que esse prefeito, essa prefeita eleita destina para a questão ambiental, tanto as ligações que essas pessoas têm posteriormente com os financiadores de campanha das suas campanhas, das suas respectivas campanhas. Como Daniel e Júlia apontaram aqui, o Divulga Candi é uma ótima ferramenta para a gente encontrar esses financiadores de campanha, né? Mas e aí, como é que a gente sabe se essas pessoas cometeram alguma infração ambiental, algum delito ambiental, né? Então, a gente tem algumas plataformas e hoje eu vou focar aqui com vocês durante esses 15 minutos em aproximadamente 3 plataformas dessa. Então, nessa primeira reportagem, que é uma reportagem do queridíssimo Fábio Bispo, repórter da Infomazônia, a gente falou sobre os prefeitos candidatos à reeleição nas capitais da Amazônia Legal, que não chegaram a destinar nem 1% do orçamento ao meio ambiente, né? Então, assim, num cenário de emergência climática, isso é fundamental, certo?
Então, a gente imagina de onde é que eu posso pegar esse dado, onde é que eu consigo essa informação, né? Então, tudo isso, esses dados, eles são públicos e é uma prestação bimestral, eu acho, que todos os municípios eles devem enviar para o Tesouro Nacional, que eu vou mostrar aqui já já para vocês como é que é. Outra coisa é, por exemplo, esse candidato Romerinho Jatobá, uma matéria também do Fábio Bispo com o Lucas Maia, que é um jornalista da agência Tatu, certo? Que foi candidato, esse Romerinho Jatobá, e foi eleito como vereador, e ele é responsável por desmatamento e tem várias multas milionárias no IBAMA. Então, o IBAMA também é uma forte fonte desse tipo de informação, certo? Informação aberta e com tutoriais também que vocês vão poder aprofundar um pouco mais na imersão dessas plataformas. Esses infratores ambientais, que injetaram 37 milhões na eleição de 2024, também foi uma reportagem feita com cruzamento de dois tipos de dados, os dados do TSE e os dados das autuações do IBAMA, né? E esse aqui também sobre essa atividade parlamentar da Comissão de Meio Ambiente do Amazonas, da Assembleia Legislativa do Amazonas, onde, em meio a toda essa crise que a gente está vivendo, né, e o Amazonas, um estado que vem há décadas sofrendo constantemente com queimadas e, enfim, vários outros tipos de delito, a Comissão de Meio Ambiente, 63% dessas pautas eram sobre animais domésticos, a causa PET. E a questão climática, desmatamento, foi apenas 9%. Então, essa atividade legislativa dessas comissões, né, que podem estar, estou mostrando aqui um exemplo da Assembleia Legislativa, mas também tem as câmaras onde a gente verificou e também tem, assim, eu verifiquei e também pode ter, vocês vão poder verificar essas atas e ver essa atividade. Também é um meio de vocês fazerem essa fiscalização, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo eu estou aqui. Resta 7 minutos. Então, aqui a gente tem esse site do IBAMA, certo? Essa aba de autos de infração ambiental. Então, quando vocês abrirem esse site, vocês vão clicar aqui, consultas e autos de infração ambiental. Notem que ele tem tutoriais, são PDFs que vocês, se vocês, isso foi muito rápido, não sei o que, vai ser, vocês vão poder clicar nisso aqui, a apresentação vai ficar disponível e vai direcionar vocês para esse site. Então, nesses tutoriais, vocês vão ter isso muito mais detalhado. Então, vamos aqui, a gente clica. Tá compartilhando, Reinaldo? Tá, né, pessoal? Todo mundo está vendo aqui, né? Tá sim. Então, por exemplo, aqui nessa página, quando eu cliquei lá, né, a gente vai para consultas e atuações ambientais em embargos, né? Então, eu posso tanto procurar a minha consulta por embargos, como pelas autuações ambientais. Nessa plataforma aqui, nas atuações ambientais, ele só me permite buscar pelo período de tempo de 1 ano, certo? Mas eu vou mostrar para vocês como busco por um período de tempo maior. Então, por exemplo, vocês lembram lá do Romerinho Jatobá, né? Então, eu posso pegar e colocar o nome do Romero Jatobá, tipo assim, Thaís, mas eu não sei como é o nome dele como se chama, na urna, né? É Romerinho Jatobá. Como é que eu sei o nome dele completo? Porque Romerinho Jatobá não vai aparecer aqui, certo? Então, eu vou aqui, eu posso buscar por nome do imóvel, eu posso buscar pelo nome ou razão social, posso buscar pelo CPF ou CNPJ, eu posso fazer filtros aqui, estou falando dos embarques, mas pelas atuações também.
pelo estado, pelo município. Se eu deixar aqui sem marcar nada nessa parte de estado e município e também bioma, eu posso ir por um lugar focada, quero saber só na Amazônia. Como posso deixar sem marcar e vir tudo, certo? Então, eu vou colocar aqui o nome dele, fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu já estava com esse nome aqui copiado, certo? E vou clicar em consultar. E aí ele veio, isso aqui, certo? E você pode baixar. Aqui vem a área, o tamanho da área embargada, nome ou razão social dele, o CPF dele aqui, certo? A localização do imóvel. Essa localização do imóvel, isso já te permite ver nesse mapa aqui também. A gente consegue, na plataforma do SICAR, baixar um arquivo dessa área, que de repente vocês podem se perguntar, poxa, ele tem essa área foi embargada de uma fazenda dele, e será que essa fazenda ela está perto de uma terra indígena, uma unidade de conservação? Então, vocês podem já pegar esse dado e cruzar com o dado de terras indígenas, por exemplo, da FUNAI, certo? Então, essa é uma informação. Autuações ambientais. Sim, aqui também embargos. Vocês podem também serem mais específicos e procurarem embargos por desmatamento, outros embargos, enfim. Autuações ambientais. Vamos aqui no meu razão social. Tipo de infração, vocês podem escolher fauna, flora, ou também deixar desmarcado. Também escolher o bioma, certo? Mas aqui vocês têm que fazer o recorte temporal. Então, como eu sei que nessa matéria que a gente fez, que os meninos fizeram, acho que pega 2020, então vamos aqui pegar o ano, janeiro, e vou para dezembro de 2020, recorte de um ano, e vou em consultar. Fiquei errado aqui, peraí. 2021. Ai, será que eu me esqueci, gente? Acontece. Universitário. Bom, vocês vão. Agora eu não estou conseguindo, então não lembro o ano, mas vocês podem pesquisar por aqui e colocar o recorte temporal. Também podem botar o CPF deles, que vocês já conseguiram ali, e conseguir essas informações, certo? Outro ponto, tipo assim, por exemplo, aqui, eu não me lembro, não me recordo perfeitamente qual era o ano, né? Então, eu vou também, o IBAMA, ele tem um site de dados abertos. Então, nesse site de dados abertos do IBAMA, a gente consegue baixar a série histórica, certo? Essa série histórica de autos de infração, certo? Então, aí vocês vão ter uma série histórica, acho que tipo assim, não sei se de 1980, enfim, são muitos dados e que vocês vão poder trabalhar, onde também, quando a gente olhou ali com aquelas mesmas informações de tipo, quando eu coloquei que vinha o CPF e tudo mais, então vocês vão conseguir, essa tabela vai vir do mesmo jeito, e ela vai vir com um detalhamento ainda maior, porque ela vai vir com um dicionário de dados. Esse dicionário de dados é fundamental para que vocês entendam as colunas. Então, vou passar bem rápido aqui.
a prestação de contas do TSE, certo? Dos órgãos partidários e das contas dos candidatos, assim como vocês podem pegar no Divulga Candi. Então, como vocês têm o CPF lá desses infratores, por exemplo, vocês podem cruzar com esses dados dos doadores de campanha que vocês vão encontrar no site do Divulga Candi, como também nesse site dos dados abertos do TSE, que vocês vão poder baixar. O link também está aqui. O Siconf, acabou meu tempo. O Siconf, um minuto. O Siconf, ele é um site do Tesouro Nacional, certo? Onde vocês vão procurar vocês vão aqui em consultas, quando vocês vão Tesouro Nacional mais REREO, RREO, e vocês vão clicar aqui, vai vir para esse site. Vocês vão clicar em consultas, REREO, e aqui em exercício, vocês vão colocar o ano, a periodicidade até o sexto bimestre, quando vocês querem procurar o ano inteiro, certo? O ano tem 6 bimestres. Não precisam colocar o período. E aqui vocês vão baixar uma tabela e vocês vão ter as despesas da prefeitura de Fortaleza, porque moro em Fortaleza, com várias áreas, com educação, com gestão ambiental. Então, isso vocês já vão poder ver quais foram as despesas que o prefeito eleito, né, após um ano, destinou com aquela área que ele quis, que ele frisou, então com várias áreas importantes. E, por fim, o Cruza Grafos, que é uma ferramenta da Abrage, certo? Criada pela Abrage, onde a gente tem várias informações sobre candidatos, principalmente, né, aqui, as relações de sociedade, de processos, certo? Enfim, é um mundo. Então, eu super indico que quem não é associado da Abrage se associe, certo? E tenha acesso a essa ferramenta, que também pode ter acessar gratuitamente, né, Reinaldo, se mandar um e-mail e for jornalista. É isso. Bom, gente, muito obrigada. E desculpa aí extrapolar meu tempo. Muito obrigado, Thaís. Agora, Vanderlei. Boa noite a todos. Estão todos me ouvindo bem, hein? Sim. Primeiramente, agradecer o convite. É uma alegria muito grande poder participar juntamente com a Thaís, com a Júlia, com o Daniel, com o Reinaldo, a Ana. Obrigado a vocês pelo convite. Eu acredito que, como o Daniel falou, aqui é um conhecimento, uma troca de conhecimento. A gente transmite, mas recebe conhecimento também. Isso é uma coisa maravilhosa, viu? Vocês foram brilhantes na apresentação de vocês. Eu temi até essa semana, porque depois daquele dia que nós nos falamos, uma virose me pegou e eu fiquei baleado, viu? Tava numa febre tremenda, gente. Tô me recuperando ainda dessa virose, é uma virose geral na minha cidade aqui. Então, falar um pouco das licitações, e eu queria falar para vocês de que nós temos, depois desse pleito de 2024, nós temos observado algumas peculiaridades que aconteceu no Brasil, especialmente também aqui no meu estado, que é a Bahia. Mais de 82% dos prefeitos foram reeleitos, ou seja, de cada 10, 8 conseguiram a reeleição. E nós estamos fazendo um trabalho voltado em cima disso agora, estamos com a pauta cobrindo essa situação, para ver o que gerou, né? Qual foi o fenômeno que, né, na história do Brasil fez com que de cada 10 prefeitos, 8 fossem reeleitos. E nós temos já investigado várias licitações, e um dos fatores nós entendemos que é a emenda. As emendas, o próprio Daniel investigou a emenda Pix aí, citou o exemplo de Juscelino, né? Do ministro Juscelino, a Luana. E só dizer, Daniel, que pra você ter ideia, ela foi prefeita, reeleita, e agora reelegeu o braço direito do Juscelino também. Quer dizer que eles continuam lá mandando do mesmo jeito, né? Na cidade lá se eu me engano, como é o nome da cidade? Vitorino, né? Vitorino Freire.
Então, nas licitações, o Cruzagrafos, o Divulga Cande, são grandes fontes de informações. Mas, particularmente, eu quero passar para os colegas aqui algo extremamente importante para quem faz um jornalismo investigativo. Primeiro, dizer que nenhuma figura pública, principalmente na área executiva, que é quem tem o poder de gerir o dinheiro ali, de fazer os pagamentos, nenhum desses figurões públicos, né? Nenhum deles gostam do jornalismo investigativo. Realmente, porque nós estamos investigando e muitas vezes a gente tem que falar para a sociedade a malversação do erário público está acontecendo. Então, dificilmente eles gostam disso. E é um desafio muito grande fazer o jornalismo investigativo em qualquer parte do Brasil, tanto cidade grande como cidade de médio porte ou até mesmo cidade pequena. E aqui na minha cidade especificamente, pra vocês terem ideia, nós temos investigado várias licitações e a dica que eu quero dar para os colegas aqui que estão é de que vocês precisam estudar quem investiga licitações, porque por mais Divulga Cande, por mais que você tenha o Cruza Grafos, o Jus Brasil, que é uma ferramenta que eu utilizo muito, mas você precisa, de fato, entender um pouco de licitação. Então, eu recomendo que a Lei 14.133 possa ser estudada um pouco pelos nossos colegas que fazem jornalismo investigativo, porque você consegue descobrir e ter algumas nuances. Vou dar um exemplo para vocês. Nós estávamos investigando em 2017 uma licitação na nossa cidade, onde o prefeito ia contratar a iluminação de LED, um projeto técnico para contratar, colocar toda a iluminação de LED na cidade, de 140 milhões de reais, só para vocês terem ideia, 140 milhões. Essa mesma iluminação na cidade de Salvador, mais de 4 milhões de habitantes, ficou por 70 milhões. E uma cidade de 170 mil habitantes ia custar 140. Então, nós pegamos o edital de licitação, nós fomos entender o que estava acontecendo, e nós descobrimos que, por exemplo, era uma concorrência, e na concorrência, o edital ele é soberano, e a lei da licitação fala, era a 866, que agora mudou para 14.133, desde 2021, né? Ou 2023 agora, a lei foi em 2021, mas desde 2023, dezembro foi o último prazo, esse ano já teve que todas as licitações públicas já está sendo pautada em cima da lei 14.133. Então, nessa licitação de 140 milhões, nós descobrimos que o prazo de 30 dias, que é um prazo legal, que tem que ser dado para que as empresas apresentem suas propostas, ela foi reduzida drasticamente, sem nenhuma fundamentação legal para que isso acontecesse. Então, o Zero Hora fez a denúncia e a licitação foi revogada. Ou seja, são exemplos como esse que mostra que é importante demais a gente entender um pouco e estudar um pouco a Lei 14.133, porque é importante, muito importante para quem faz o jornalismo investigativo. Outra coisa, um outro fator interessante que aconteceu e que foi também um estudo feito, uma matéria feita pelo portal de notícia nosso, Zero Hora News, foi que esse mesmo prefeito ele tinha contratado uma licitação para máquinas e equipamentos, e nós então pegamos a planilha e descobrimos que cada caçamba daquela prefeitura recebia 60 mil reais, cada caçamba. E quando você vai ver os documentos, no portal da transparência, no nosso estado aqui ele tem o TCM, né, Tribunal de Contas do Município, alguns estados têm o TCM, mas tem estados que não tem, mas os que tem, no nosso aqui tem, você vai lá, você baixa os documentos, você pode baixar. E interessante, colegas, que para quem está assistindo a webinar nossa, que é muito difícil, dificilmente um cidadão comum tem acesso a esse tipo de informação. O Daniel sabe do que eu estou dizendo, a Thaís também, a Júlia, porque é muito difícil o cidadão comum ter acesso a essas informações. Então, como é que nós vamos poder, a população em geral, nós jornalistas fazemos um trabalho, do jornalista investigativo, fazemos um trabalho muito importante, que é alertar a população os desvios, né, do dinheiro público, o dinheiro da corrupção que está descendo o ralo da corrupção. Então, cada vez mais eu entendo que o jornalismo, ele investigativo, ele está para ajudar todos nós, tanto a sociedade quanto nós próprios. Essa webinar e a Ana está de parabéns, o Reinaldo também, as entidades envolvidas em promover algo desse tipo, porque para nós que estamos participando, além da gente transmitir conhecimento, a gente recebe.
Então, se você saber entender das leis, mais do que o cruza-grafos, do Jus, até todas essas ferramentas, mais do que todas essas ferramentas, você poder ter acesso a essas informações, essas leis. Teve um caso que eu estou me lembrando aqui da cidade de Mucuri, onde um prefeito contratou a confecção de uniformes no valor de 4,5 milhões de reais. E nós fomos buscar os documentos e percebemos de que a cotação da empresa, uma das cotações era falsa. Para quem não sabe, né, a licitação você tem as suas fases e para você poder preparar uma licitação, o município preparar uma licitação, você precisa criar um termo de referência. Esse termo de referência vai, então, balizar os preços com a cotação. E uma das cotações era falsa, da empresa de Gaspar, em Santa Catarina. Nós ligamos para o empresário disse que nunca cotou para nenhuma cidade da Bahia esse tipo de material. Foi outra licitação que nós conseguimos revogar também. Depois vou deixar os links aí para vocês. Eu já passei para a Thaís, para a Ana, perdão, e ela vai disponibilizar aí para quem estiver assistindo a nossa webinar. E são essas informações, esse tipo de conhecimento que nós, jornalistas, temos que buscar. Agora mesmo nós estamos investigando o governo do estado da Bahia, nós estamos cobrindo uma situação que as emendas aqui na Bahia, o que está acontecendo? Aqui na Bahia existem os consórcios que foram formados aqui na Bahia. O governo do estado formou vários consórcios. Esses consórcios são distribuídos por regiões. E essas emendas, seja PIX, seja qualquer uma, entram nesses consórcios. E esses consórcios, então, executam, manda para as cidades. Pra vocês terem ideia, é um absurdo. Nós, averiguando os documentos, nós descobrimos, olha a capacidade que a gente que lida a gente se surpreende como esses malandros aí se supera a cada dia. Nós descobrimos de que o governo autorizou um pagamento de 6.000 metros de asfalto. Olha o que a empresa fez. A empresa ela não tinha colocado o asfalto ainda. Eles pegaram 6.000 metros de lona e colocaram. E colocou um drone lá em cima para fazer a foto. E pasmem vocês, foi pago. Pensem vocês no absurdo que é algo desse tipo. Então, cada vez mais, os empresários, juntamente com algumas figuras públicas, se juntam, como o Daniel fez na apresentação dele, para poder lesar o erário público com licitações fraudulentas. Aqui na nossa cidade, por exemplo, é um caso interessante que nós estamos estudando, na Bahia, não só aqui na minha cidade, mas na Bahia em geral, alguns prefeitos, ser prefeito não é um bom negócio definitivamente. Por quê? Nós descobrimos que, vou dar um exemplo, prefeito da nossa cidade. Olhando de Vulgacante, na eleição em que ele disputou em 2020, ele apresentou uma declaração de 2,5 milhões de reais. Ou seja, nessa declaração agora, ele apresentou 700 mil. Ou seja, ele perdeu mais de 1,8 milhão. Ou seja, não é bom negócio ser prefeito, né? Ele perdeu. Só que o que que acontece? Nós estamos descobrindo que o prefeito dessa cidade, né, especificamente, eles pegaram uma empresa, uma holding, colocou em nome das filhas, para poder ajudar a esconder os patrimônios. E temos descoberto vários patrimônios adquiridos, né, vários imóveis adquiridos em vários pontos dessa cidade. E aí nós temos os cartórios, que é outra fonte de ferramenta para quem está investigando também buscar, né? Uma certidão de TTU lá do imóvel, você tem no endereço, que é importante, você tem esse acesso, e de maneira que a gente pode ter e descobrir, fazer uma investigação mais contundente e mais acertada. E, por final, nós cobrimos uma pauta na cidade de Caravelas, uma cidade aqui do extremo sul da Bahia, que envolveu o estado do Espírito Santo e deu uma repercussão muito grande. Também eu deixei o link aí, depois disponibilizei o link, vocês, colegas, podem dar uma olhada depois. É, esse link, essa matéria, nós sofremos vários processos, vários figurões públicos ligados ao governador Casagrande, lá no Espírito Santo, porque foi iluminação de LED também, né?
Só que a cidade, ela contratou a empresa, a Safle, ela fez uma barriga de aluguel. Na verdade, a cidade não contratou, ela fez uma licitação. Aqui na oportunidade não era permitido ter a barriga de aluguel, que são as caronas, para quem em alguns estados chama carona, que é a barriga de aluguel. Na oportunidade, o TCM aqui não permitia que tivesse essas caronas, e a cidade fez o único objetivo de vender essa ata, né? Era uma ata de registro de preço, no valor de 6 milhões de reais, em vender essa ata para outras cidades. E Ipojuca, em Pernambuco, comprou essa ata, aderiu, melhor dizendo, a essa ata, e também a cidade de Vitória, no Espírito Santo. E aí nós descobrimos que o dono, investigando, usando o jornalismo investigativo, nós cruzamos os dados e descobrimos que o chefe de gabinete do senador Marcos Duval era o dono da empresa, um dos sócios da empresa. E na oportunidade gerou uma tremenda confusão, e o próprio Thiago Hoffmann, que era chefe de gabinete de Casa Grande também, todos eles processaram o nosso site. Inclusive o Marcos Duval foi demitido e alega lá, inclusive responde o processo, onde ele tenta quer que eu ressaça, né, o valor que ele deixou de receber, ao ser demitido do senador, do gabinete do senador Marcos Duval. Então, colegas, eu sei que o tempo é curto, eu não disponibilizei nada em tela, mas possivelmente em outras oportunidades, de maneira, com mais tempo, né, e mais dinamismo, a gente possa mostrar para vocês que a licitação pública, ela, o dinheiro público, perdão, ele precisa ser, fiscalizado. E, infelizmente, os deputados, que são os que fazem as leis, os próprios prefeitos, eles não estão nem aí para que a fiscalização aconteça. Na realidade, nessa prefeitura de Mucuri, eu tive com o procurador, e ele disse que não dava em nada. Essas reportagens não dão em nada. Mas a gente, que é jornalista, sabe que isso acontece, mas que sim, pode dar em muita coisa. Quero agradecer a vocês, brigadão por todos, a todos aí, meus colegas, e a todos que estão assistindo ao webinar. Muito obrigado, Vanderlei. Bom, pessoal, também agradeço as perguntas que estão chegando para a gente. Bom, vamos continuar até onde a Ana dizer que a gente pode aqui. Algumas perguntas, né, eu creio que já foram abordadas, né, por vocês, como como a primeira, né, da Alana, né, sobre a dificuldade de os primeiros passos, ou como principalmente cidades do interior, né, onde acesso à informação é bastante dificultado, né. Eu acho que existem, claro, algumas fontes de informação são para todos os municípios, né. Acho que é um passo inicial. Existe também a lei de acesso à informação, que também muitos colegas podem usar, mas sobre essa pergunta ou comentário da Lana, vocês querem fazer algum comentário rápido sobre as cidades pequenas no Brasil, né? Como investigar os políticos eleitos, né? Eu gostaria de fazer, Reinaldo. A cidade pequena, ela tem uma dificuldade muito grande de você praticar um jornalismo investigativo. O assédio judicial é muito grande por parte das autoridades, né, dos prefeitos, presidente de Câmara, e isso intimida muito o jornalista que está ali, né, na cidade pequena, tentando desempenhar o seu trabalho. Lógico que a gente teve agora, né, uma grande vitória, né, no Supremo Tribunal Federal, né, onde os processos todos a gente responde numa comarca só, não precisa, eu particularmente, várias cidades, cidade de uma, cidade de outra, são vários processos, para mim ajudou bastante. Mas eu acho que a dificuldade muito grande que a cidade pequena, outra coisa que se encontra também é que muitas vezes, ao você acessar a lei de acesso à informação, eles ficam macetando para não te dar, entendeu? E empurra com a barriga, e você faz uma, faz duas. Você tem ideia, eu usei a lei de acesso à informação para pegar algumas informações aqui, e tive que recorrer ao Ministério Público para poder ter acesso, porque eles me empurraram o máximo com a barriga que pôde para não dar as informações que eu tinha pedido, até que eu consegui.
E, sim, realmente é muito difícil. E nesses casos que há negativa da lei, né, é claro, entidades como a Abrage também podem ser procuradas para talvez ajudar nesses processos, né? Bom, foi feita uma pergunta sobre documentos de cartório, né, quando o Daniel estava falando, né, se esses documentos são públicos, como ter acesso a esse tipo de documentação, né? Claro, cartório também daria um treinamento inteiro sobre isso, né, Daniel? Verdade. Você quer comentar, É, Daniel? Ah, Nesse caso, teve documentos públicos e não públicos, a maioria públicos, muda de estado para estado, né? A questão dos cartórios. Tem cartório que você pode entrar no site, fazer um pedido e a certidão chega no seu e-mail. Tem cartório que você tem que ligar, tem cartório que você tem que ir pessoalmente. E aí a taxa vai variar de local para local também, né? Mas, por exemplo, vale quando você está interessado, né, em saber alguma coisa, vale, por exemplo, você pegar o CPF do candidato, da pessoa, ou o CNPJ da empresa e consultar nos cartórios da cidade que imóveis tem em nome dele ou que já pertenceram a ele, né? Ou se você tem o imóvel no cartório com o endereço completo do imóvel, solicitar o número da matrícula e com o número da matrícula solicitar a certidão de quem já foi proprietário, quem é o proprietário atual. Então, nesses casos, é possível solicitar essas informações do cartório, a depender gratuito ou pago, dependendo da localidade. Mas no caso do Juscelino, foi isso que aconteceu. Algumas informações foram de fonte, alguns documentos foram solicitados em cartórios com esse passo a passo aí. Só um adendo também, em relação ao cartório de notas também, às vezes as pessoas querem buscar procuração, né? Que as pessoas, um candidato pode passar uma procuração para outra pessoa para tomar conta da vida dela ou fazer algum tipo de negociação que só está registrada em cartório. Então, você busca o cartório de notas e aqui em Brasília a gente costuma ligar para o cartório e pedir para falar no arquivo. E aí, quando você fala no arquivo, você dá o CPF ou o CNPJ e pergunta se tem alguma procuração em nome daquele CPF ou daquele CNPJ. E o pessoal aqui é super legal, assim, eles sempre buscam e te falam, olha, existem 4 procurações. Aí você fala, mas é recente, não é? Aí ele fala, ó, uma é de 2005, outra é de 2023, outra é de 24. E aí você, com uma conversa assim, às vezes você consegue até saber um resuminho assim do que é, mas o que é essa procuração? É bancária? É plenos poderes para alguém? O que é? E aí também nas procurações você vai construindo a relação de uma pessoa com outra, né? De repente a pessoa passa as contas delas todas para serem administradas por uma pessoa. Quem que é essa pessoa? Enfim, e aí você vai conseguindo construir a história. sim. Eu também coloquei no chat, né, um portal que meio cataloga, né, vários cartórios digitais. E lembrando, né, tem esses cartórios digitais que são pagos, né? Tem um caso famoso, né, a investigação do patrimônio da família Bolsonaro, foi uma investigação de meses e feita de forma digital em alguma parte, né, mas pagando, né? Infelizmente, você consegue essa informação de cartório, mas nem sempre é gratuito, né? O Yuri também perguntou sobre o Siconf, acho que quando a Thaís estava mostrando, né? Os dados que o Siconf mostra são relativos apenas a recursos federais ou totais? Não são apenas recursos federais, como eu falei, obrigada pela pergunta. O município, o estado, ele tem a obrigação de enviar esses relatórios dos gastos, das despesas que ele teve, não só com os recursos que ele recebeu do governo federal, mas com os gastos municipais, certo? Em todas as áreas. Então, você gasto com, por exemplo, se a gente está falando de Estado, de segurança pública, mas desde assistência social, saúde, educação, certo? Então, prefeito, como eu falei, prefeitura de Fortaleza, ou então prefeitura de Manaus, Boa Vista,
São Paulo, Rio de Janeiro, você, quando acessar, você vai encontrar tanto a receita corrente líquida quanto as despesas deste ente com todas essas funções. Então, é bom também pegar o dicionário de dados do Siconf para você estar um pouco mais acostumado com esses termos. Então, você vai ver muito no Siconf esses termos aqui, função e subfunção. Função é a grande área, por exemplo, saúde. Subfunção é atenção primária, certo? Por exemplo. Então, é importante pegar esse dicionário de dados para vocês entenderem um pouquinho, mas não é uma plataforma difícil e também vocês podem baixar esses dados de maneira aberta e trabalhar com eles em Excel e fazer todas as operações de análises que forem possíveis, certo? Certo. E lembrando que a apresentação da Thaís, né, ela vai ser disponibilizada, e como de todos os outros, né? Uma pergunta sobre o Siga Brasil, né, que eu acho que todo jornalista ama, né? Deixa eu ver aqui. Perdi aqui. Ah, Enquanto sim. você procura Os aí, conteúdos. Reinaldo, Ah, eu queria fazer uma pode contribuição falar. aqui. Claro. Em relação ao Ministério Público, estadual e federal, a gente que faz investigações nas prefeituras, principalmente para quem for de cidades pequenas, às vezes encontra dificuldade porque você, muitas vezes, protocola uma denúncia no Ministério Público, e acontece muito em várias cidades, aqui também acontece muito. E às vezes você faz a denúncia e ela não anda, e às vezes se é a notícia de fato também ela não anda, e o que que acontece? Recursos federais tem que fazer no MPF, as denúncias estaduais, né? Recursos próprios no MPE, Ministério Público do Estado. Nós descobrimos que muitas vezes a gente, mesmo sabendo que o recurso quando for denúncia um recurso próprio, né? Que compete ao MPE, mas você manda para o Ministério Público Federal, porque eles devolvem para o Ministério Público Estadual de ofício, e aí fica mais fácil você também estar cobrando e eles abrem e investigam e ajudam para que toque para frente aquela denúncia, entendeu? Certo. É, bom, sobre o Siga Brasil, que é uma forma bem interessante, né, de acompanhar emendas, e a gente colocou no chat, né? Foi perguntado quando as informações que o Siga Brasil mostram e o portal da Transparência Federal existe uma divergência, né, nessas informações. Como vocês checam, onde recorrem, né, para talvez saber qual a fonte mais segura, né, para consultar. É, o Siga Brasil traz informação de todo o orçamento federal, não só de emenda, então é muito interessante mesmo, né? Praticamente eu acho que eu acesso todo dia. Entre o portal da Transparência e o Siga Brasil, eles usam a mesma fonte primária de informação, que é o CIAF, o Sistema de Informação Oficial do Governo. A diferença está na construção de filtro, ou seja, na pergunta que você faz para cada um dos portais e ele te traz a informação de um jeito diferente. Então, pode ser um problema de sistema, sim, mas é sempre bom verificar que tipo de pergunta ou de filtro você construiu no Siga Brasil e no portal da transparência, porque às vezes a classificação orçamentária que é uma coisa muito complexa no orçamento público, mas é dela que deriva a informação que você está procurando. Então, às vezes, você não está trabalhando com a mesma classificação orçamentária entre o Siga Brasil e o Portal da Transparência. Na minha apresentação, além desses dois, eu deixei outros dois portais onde é possível consultar emendas parlamentares de um jeito um pouco mais amigável, que é o Transfere Gov, que lá dentro tem um painel parlamentar. O Transfere.gov é um portal novo, começou a ser operado faz uns 4 anos e a meta do governo federal é colocar todas as transferências da União a estados e municípios, unificar tudo lá no Transfere.gov, inclusive convênios, documentos e tal.
eu acho que já mais de 90% das transferências já estão lá, das que são feitas para estados e municípios. E também o painel do orçamento, que é do Ministério do Planejamento, que também tem informação sobre a emenda. Na minha apresentação, eu coloco os 4 sistemas que são os que mais são usados aí para consultar orçamento federal e emenda parlamentar, no caso. É, bom, a Isabela, uma pergunta. Bom, ela ainda há alguma recomendação para jornalismo investigativo? Se você. Você quer falar alguma Desculpe, coisa? não, desculpe interromper, gente. Eu sou a Ana Beatriz, eu sou a editora da GIJN, eu estava aqui nos bastidores. Eu acho que a gente poderia finalizar com a pergunta da Isabel, É, porque aí a gente já aproveita para falar dos recursos da GIJN, dos recursos da Abrage, e aí eu mando alguns links também para você, para vocês, que a gente tem algumas oportunidades abertas. É, eu mandei para você, Reinaldo, uma pergunta que chegou nessa caixinha de perguntas e sim, respostas, que é do Johnny, que é sim. mas ela é mais geral, assim. Aí eu vou te mandar algumas outras que chegaram, e aí eu acho que a gente já estourou um pouquinho o tempo, eu acho que a gente pode depois finalizar e finalizar com respondendo a pergunta da Isabela. Bom, gente, essa pergunta do Johnny tem uma caixa aqui, tem um chat e essa caixa question and answer. O que vocês fazem para se manterem seguros? Vocês sentem medo ao cumprir o trabalho de vocês? É uma pergunta difícil, né? Porque envolve diferentes regiões do Brasil. Mas, claro, se vocês quiserem fazer um comentário rápido e também eu estou colocando no chat o e-mail geral da Abrage. Qualquer jornalista que se sinta ameaçado ou alguma dificuldade que envolva segurança física ou digital também pode procurar a Abrage para orientações. Mas se vocês quiserem comentar, Agradecer a Abrage, porque nesse ano nós tivemos uma situação um pouco meio complicada aqui na cidade. Nós recebemos uma denúncia, fomos cobrir uma licitação, e a denúncia é que estava havendo alguns favorecimentos no processo licitatório. Apenas 3 empresas ganhavam todas as licitações, ou seja, só elas participavam das licitações. E nós fomos pegar a documentação dessa empresa, quando nós descobrimos, nós realmente percebemos que havia um documento do CREA. O documento não era falso, era do CREA, mas era uma falsidade ideológica, porque lá dizia que eles tinham asfaltado 5.000 metros, né, de paralelepípedo, asfaltado não, tinha colocado bloquete, 5.000 metros de bloquete em 25 dias. E nós procuramos engenheiro, porque é humanamente impossível isso ter acontecido. E aí nós fomos cobrir a licitação, uma dessas licitações, e fomos impedidos de entrar na licitação, de assistir. A licitação é pública, todo mundo sabe que qualquer um pode assistir à licitação, e nós fomos impedidos. A Guarda Municipal, uma truculência muito grande, e nós fomos ameaçados. E a Abrage, através da Angelina, a própria Kátia também nos ajudou muito nessa questão. A dificuldade de fazer jornalismo investigativo, além da intimidação do assédio judicial, é justamente isso que acontece. Às vezes a gente não pode desenvolver uma rede social ativa 100%, às vezes você tem que ter muito cuidado, porque você, quer queira, quer não, quem trabalha no jornalismo investigativo, a gente está lidando com pessoas com quantias muito vultosas, né? Por exemplo, a licitação de 140 milhões que você consegue cancelar uma licitação dessa, realmente você deixa muitas pessoas insatisfeitas. E é natural que a gente sabe, é ossos do ofício, a gente sabe do risco que a gente corre, mas a gente sempre pede a Deus que nos proteja e toma todas as cautelas e os cuidados, tanto ao chegar em casa como sair. A gente desenvolve um jornalismo investigativo, passa por alguns desafios, viu? Somente em cidades pequenas. bom, gente, Ana, você quer dar os recados finais? E eu peço desculpas a todas e todos que enviaram perguntas, mas a gente tem uma limitação de tempo aqui. Eu Mas acho que a nas gente pode apresentações. talvez fazer Ah, mais. A gente tinha mais 4 tem? perguntas no chat e a da Isabela, Dá acho que a tempo? gente poderia. Eu acho que a gente poderia continuar. Não, não sei se tem limite de tempo no Sei, Zoom, porque eu acho que sei que não. manda.
Mas eu acho que a gente poderia fazer pelo menos mais duas, e aí a gente faz a da Isabela para finalizar. Tenho aqui a Tá. do Do Yuri Yuri, né? Almeida, e depois a do Luiz Loureiro. Para a candidatura às laranjas, foi sugerido comparar receitas e despesas com os votos recebidos. Mas, e para contratos públicos, quais sinais e dados práticos podemos identificar em licitações e contratos para revelar possíveis favorecimentos ou outras irregularidades? Olha, falando aqui um pouquinho, recentemente eu fiz umas matérias sobre contrato público, acho que você pode ficar de olho nas quantidades. Por exemplo, recentemente eu vi um contrato que era para levar pacientes para fazer tratamento em outra cidade. E aí dizia, olha, vai sair do ponto tal até o ponto tal. E dentre os dois pontos, você tinha 25 quilômetros de diferença, né? Então, se você fosse e voltasse, 50 quilômetros. E aí você vai fazendo ida e volta, mas você tem um tempo para chegar, para ir para voltar. Só que a contratação dizia que o transporte rodaria coisa de 5.000 quilômetros por dia. E era humanamente impossível, porque da cidade até Manaus não dava, e a cidade ficava em São Paulo. Você não tinha essa quantidade, essa distância, né? Então, eu acho que é um sinal aí de que tem algo errado nesse contrato. Outra coisa que Dá eu acho tempo de falar rapidinho? importante, pode falar, Daniel. Obrigado. Rapidamente, assim, pelo menos minha experiência recente com contratos e licitações, Vanderlei vai saber falar muito mais do que eu, mas é que os municípios, os estados, aprenderam a cumprir a lei no papel, mesmo com alguma falcatrua nos bastidores, mesmo quando há combinação, quando há direcionamento, eles aprenderam a cumprir os requisitos da lei de licitações, porque aí formalmente eles cumprem os prazos, o chamamento, a publicação, quantidade de empresas participando, mas em muitos casos você ainda encontra irregularidades. é, Mesmo cumprindo essas coisas. Então, claro, se não cumprir alguma regra da lei de licitação, é problemático. Mas existem problemas também quando cumpre. No caso do Juscelino, por exemplo, né, as licitações de Vitorino Freire, no papel, cumpriram todos os requisitos. Mas aí, por exemplo, quando você ia ver os sócios, quem eram os donos das empresas, que ganharam a licitação era o amigo de infância dele, o ex-assessor dele, o amigo da família, um parente próximo. Isso quando não era um sócio laranja ligado a alguém do partido dele, né? É, Tem um caso clássico que é que o sócio era um no papel e quando a gente ligava no telefone da empresa caía no presidente do partido, né? O telefone era dele. E ele confessou, né, admitiu que era o verdadeiro dono da empresa que ganhou a licitação. Então, tomar cuidado também e não perder a suspeita quando a licitação ou o contrato está cumprindo a regra. As planilhas também, de baixar as planilhas, Daniel, e os outros colegas aqui, é muito importante, porque as planilhas de custo, de valores, você consegue ver alguma discrepância. Por exemplo, nós baixamos uma planilha aqui de uma empresa da cidade de Salvador que estava vendendo um pacote de Bombril por R$ 21, e no mercado custa R$ 3. 2 a 3 reais. Então, são algumas coisas na luva cirúrgica, por exemplo, uma caixa está sendo vendida por R$ 110. Então, você vê alguma discrepância. Inclusive, nós formulamos a denúncia e encaminhamos ao órgão, né, competente. E por isso que eu acho importante muito, igual o Daniel falou aí, às vezes a licitação, ela está toda perfeita no papel, toda perfeita. Então, ter a expertise no assunto é importante por isso. Então, para que você tenha expertise, precisa realmente estudar um pouco, debruçar um pouco, demanda um pouquinho de tempo, mas aí você consegue, com a ajuda de um colega, outro, a gente consegue descobrir, desvendar essas licitações fraudulentas, que são muitas, viu, colegas? São muitas, por esse Brasil afora. Dinheiro Para obra de realmente engenharia, é. colocando o link ali, tem o SINAP. Toda obra de engenharia
precisa Exatamente. respeitar os preços do Sinap. É uma lista atualizada todo mês para cada estado, onde tem o preço máximo do tijolo, da pá de pedreiro, do caminhão. Não pode passar daquele preço, daquele item, naquele estado, naquele mês. A Caixa divulga essa tabela todo mês para cada estado. Tem o DENIT também, uma obra, mas a Sinap é o que os órgãos oficiais mais usam para É utilizado. né, uma das formas de você verificar se há superfaturamento, por exemplo. Também Engraçado, o Daniel. site, diga. Pode falar, Não, a junta comercial também, você vai ter as alterações contratuais das empresas, também é uma fonte de informação super bacana. Recentemente eu fiz uma reportagem que eu usei muito, porque a empresa que prestava serviço para a prefeitura, o advogado da empresa era um ex-secretário da prefeitura que atuava, ele chefiava a área que via a legalidade ou não das licitações. Então, a empresa que o escritório dele representava estava ganhando licitação que era feita ali no setor dele. E aí ele sai da prefeitura, e isso tudo você vai vendo com processo judicial, com junta comercial. Ele sai da prefeitura e ele vira, ele passa a ser a cara, o advogado, né? Não mais só o escritório, mas ele dessa empresa. Então, você vê ali o vínculo de uma empresa que presta contrato para a prefeitura com um ex-secretário. dentro da tabela do Sinap que o Daniel colocou aí, nós descobrimos esses dias, vocês vejam que não tem jeito realmente, eles sempre estão um passo na frente para poder fraudar o erário público, que nós estávamos investigando a licitação de várias quadras que foram construídas na cidade e analisando a planilha percebemos que o tubo que tinha que ser colocado nas vigas tinha que ser de 30 e eles colocaram de 15. Agora, como é que você vai ver que está ali o tubo, depois tudo cimentado, não tem como você saber, mas é uma obra que está colocando em risco, depois pode desabar, porque se era um tubo de 30, colocaram de 15, mas conseguimos a denúncia, conseguimos fazer a denúncia e foi comprovado, realmente colocaram de 15. Foi um ex-concorrente dessa empresa, que trabalhou para essa empresa, que denunciou para nós. Olha só a engenhosidade dos camaradas. Uma coisa que fica dentro, tampada ali, com cimento, você não tem como saber nunca que eles utilizaram um tubo de 15, quando na verdade tinha que ser de 30. Então são essas coisas que eles fazem. Outra coisa interessante que eles utilizam nas emendas, e vale a pena você ficar esperto para isso, é de que a emenda vem, e como o Daniel falou, sempre é político que executa, é ligado ao político, ligado ao prefeito, é alguém, quando não é os parentes, é os amigos, e eles contratam a empresa e usam os funcionários do próprio município para executar a obra. Eles usam o próprio, aqui isso é quase que é lei. Quase que é lei, ou seja, você vê lá uma emenda, uma obra, uma emenda sendo executada pela prefeitura, quando você vai perceber, os funcionários da prefeitura. Eles fazem isso para poder maximizar o lucro deles, é claro, né? Uma vez que o dinheiro tem que ir para o bolso deles. Então, realmente, a gente tem que estar sempre um passo na frente, porque eles são engenhosos quando o assunto é corrupção. E aí, Ana, pode seguir aqui? Eu acho que a gente podia já fazer a última pergunta. Tá. É, eu até queria passar isso para a Thaís também, que ela é, é da atual diretoria da Abrage, né? E eu agradeço eu só não consigo ver aqui se o nome dela é Isabel ou Isabela, que É parece cortado para mim. Isabela Isabela, Flores. né? Isso, eu agradeço a pergunta dela, eu mandei para a Thaís também, que esse webinário, né, a gente, claro, recebe a participação de muitas pessoas já profissionais, ó, com menos ou mais experiência, mas ela é uma estudante, né, que é um público muito importante para a Abrage. E também eu vou colocar no chat alguns links, né, de programas que a Abrage tem também para estudantes. Então, Thaís, se você quiser comentar. Desculpe. Estou vendo agora a pergunta aqui, Stephanie.
Boa noite, vou ler aqui. Boa noite. Alguma recomendação para fazer jornalismo investigativo ainda na faculdade? Sou estudante e vejo que várias ferramentas são para os jornalistas formados. Existem ferramentas para os estudantes também? A Abrage abarca nós, estudantes de jornalismo também. Excelentes apresentações de todos. É de quem essa pergunta? Isabela Flores. Obrigada pela pergunta, Isabela. Isabela, sobre a recomendação para fazer jornalismo investigativo ainda na faculdade. Olha, a faculdade ela é um lugar para você testar, arriscar e se meter em várias áreas do jornalismo. Então, você arrisque, tente, observe, o jornalista ele é um ente social. Então, tipo, você repare no seu território, na sua cidade, se inquiete e proponha pautas, né? Tipo, eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu fazia muitas propostas de pauta, tanto para o laboratório, quanto eu mandava propostas de pauta para as redações, certo? Então, isso há um tempo, um pouco já, tipo, há mais de uma década aí. Mas é um espaço para você tentar, para você exercer essa prática, né? E começar a engatinhar. Quando você fala de ferramentas, sou estudante e vejo que várias ferramentas são para jornalistas formados. Eu não entendi muito a quais ferramentas você está se referindo, mas, por exemplo, todas as Isso eu posso ferramentas. falar. Ah, tá. Certo, beleza. Mas com relação a plataformas de dados, né, como a gente viu aqui, dados públicos, eles são de acesso público, certo? Então, o que eu sugiro é que você comece a explorar essas ferramentas, essas plataformas, como as que o Daniel citou aqui, a Júlia, o Vanderlei deu ótimas dicas. Então, não deixe para essa sua curiosidade para quando você estiver na redação ou então, assim, muitas pessoas hoje não estão passando nem pela redação, mas já estão freelando para outros veículos, né? Então, comece a explorar isso, certo? Seja o Sidra do IBGE, seja o Portal da Transparência, o Siga Brasil, o Siconf, explore essas ferramentas e entreviste essas bases de dados, né? Então, e sobre se a Abrage abarca estudantes de jornalismo, sim, você pode fazer a associação na Abrage como estudante de jornalismo, certo? E eu vou passar a palavra para o Reinaldo. Só finalizando, né? E eu compreendo, né? E também eu elogio, né? A, a vontade, né, dos estudantes aprenderem o quanto antes, e, e no nosso caso, né, no caso também se você acompanhar o portal da GIJN em português, você vai encontrar também muitos conteúdos. Esses links que eu coloquei no chat são vários links abertos, né, que jornalistas profissionais ou estudantes podem consultar. Todos os anos a Abrage faz mais de 30, 40 cursos abertos, então os estudantes também podem acompanhar. A maioria dos projetos também são abertos, alguns realmente não são para estudantes, por uma imposição dos nossos parceiros. A gente lida com alguns dados sensíveis em alguns projetos, então eles preferem que estudantes não acessem, mas outros projetos como Ctrl+X, Publix, o Cruzagrafos são abertos para estudantes. E, e eu acho que, como a Thaís disse, né, muitas das fontes de informações que a gente consulta como jornalista profissional são abertas, são públicas. O Brasil tem vários problemas em relação ao jornalismo profissional, aos ataques, né? Mas só que em relação a fontes de informação, a gente tem muita coisa aberta, né? Em nível municipal, estadual e federal, né? E claro, o grande desafio é aprender a lidar com essa quantidade imensa de informação, mas claro, com o apoio de
outros colegas, com apoio de outras organizações, vocês acabam aprendendo isso, né? Thaís, você quer comentar? Você está com a mão levantada. Sim, sim. Nessa pegada dos cursos, né, de capacitações, a Infamazônia, ela tem um eixo de educação onde a gente lança anualmente cursos de médio e curto prazo. Então, o nosso curso de médio prazo de jornalismo investigativo ambiental, ele terminou agora, mas ano que vem, com certeza, a gente vai ter uma nova edição e a gente ainda vai lançar esse ano 2 cursos curtos, de curta duração, de uma semana, carga horária de 10 horas. Então, são cursos gratuitos e que vocês podem se inscrever, tem uma seleção, mas que vocês vão aprender a manusear em profundidade muitas ferramentas e áreas como mineração, desmatamento, cobertura de água, enfim, várias coisas vários temas nessa área ambiental. Fica a dica. Certo. E Agora, a também, Ana claro, vai passar os recados. claro, também na GIGN nós temos várias. Eu não sei por que que eu não estou aparecendo. Tá lá. Está Fica aparecendo. é que para mim fica aparecendo você, Reinaldo. Ah, tá. Mas eu te É. vejo. Todo mundo tá vendo a Ana, né? E então, na GIGN nós temos muitos recursos. Eu vou passar depois todos os nossos. Eu vou passar aqui depois todos os nossos canais, todos os canais da Abrage também, nos agradecimentos finais. Mas a gente tem muitos recursos, são em muitas línguas, e inclusive do português, que é do qual eu sou editora. Então, tem muita coisa que não é para iniciante, mas tem muita coisa que também que dá para tentar, né? Então, a gente tem agora lançou recentemente um guia para investigação de eleições, tem muita coisa que é bem básico, assim. E uma coisa que eu já vou adiantar para vocês é que a gente vai lançar um guia de introdução ao jornalismo investigativo ainda esse ano. Não temos data, mas vai ser ainda esse ano, e ele provavelmente vai sair traduzido só no ano que vem. Mas é basicamente isso, Reinaldo. Se você quiser já fazer as considerações finais. É, eu não sei, Ana, você quer aproveitar e falar das oportunidades abertas que você mencionou antes da gente começar, né, a Sim, gravação eu vou aqui? pegar aqui, pegar aqui também os links. A gente está na GIGN nós estamos com 3 oportunidades abertas no momento, que é a chamada de sugestões para painéis, né, de ideias para painéis e workshops para a Conferência Global de Jornalismo Investigativo, que, conforme o Reinaldo falou, vai ser ano que vem, em novembro do ano que vem, na Malásia. Então, isso vai fechar agora dia 20 de dezembro, né, as sugestões de painéis. A gente também está com chamada aberta para as bolsas, tem então inscrição de bolsas para participar da conferência ano que vem. E é isso aí, está aberto também para estudantes, mas a gente dá prioridade para jornalistas que já são formados. E só que as bolsas, elas pagam praticamente tudo para vocês irem, então passagem, hospedagem, comida, está tudo incluso. E então é muito legal se candidatar a essas bolsas. Eu acho que o prazo é para o ano que vem, se não me engano, acho que é fevereiro. E também a gente está com inscrição para o prêmio, que é um prêmio que é o prêmio Global Shining Light, que ele vai ser dado exatamente na conferência no ano que vem. Então, escrevam as suas matérias, se inscrevam na bolsa. Eu mandei aqui no chat. E também, se vocês tiverem sugestão de painéis, né, que o Reinaldo, por exemplo, foi na conferência no ano passado, que foi em Gotemburgo, na Suécia, porque ele sugeriu um painel, o painel dele foi aprovado e ele pôde participar. Obrigada, gente, pela presença de todos vocês. Agora eu vou passar para o Reinaldo e vou mandar aqui no chat também todos os links da GIGN e da Abrage. Bom,
É isso, gente. Júlia, Thaís, Daniel, Vanderlei, vocês querem fazer considerações finais? Só agradecer mesmo aí, desejar um bom resto de semana para todo mundo e boas apurações. Agradecer também, dizer que, enfim, quem quiser continuar a conversa lá no Twitter, no LinkedIn, enfim, a gente fica aí à disposição. Obrigada. Também gostaria só de agradecer pelo convite e pela troca. E também, quem quiser perguntar mais alguma coisa, pode me procurar no LinkedIn e a gente troca uma ideia. Tá bom, pessoal? Bom resto de semana aí para vocês. Bem, gente, muito obrigado a todos, agradecer o convite. Obrigado por estarmos juntos aí. Seguimos a ordem alfabética, não foi até para fazer as considerações finais. Um abraço a todos vocês, foi um prazer participar juntos. Todos vocês que estavam assistindo essa webinar. E será sempre um prazer estar com você. Muito obrigado. Bom, da minha parte, muito obrigado a Ana, Júlia, Thaís, Daniel, Vanderlei e todas e todos que participaram. Eu coloquei de novo no chat o e-mail da Abrage, abrage.org.br, principalmente nas situações que foram mencionadas, né, possíveis casos de violência, assédio judicial, assédio digital. Claro, a Abrage pode prestar um apoio para vocês sobre isso e outros temas também, vocês podem procurar a gente. Então, muito obrigado e boa noite.